E com relação ao metabolismo, será que há uma vantagem metabólica na low carb? Provavelmente sim. Por quê? Se na low carb eu tenho uma atenuação da massa magra, e quanto mais massa magra eu retenho, menos eu reduzo a minha taxa metabólica, provavelmente sim. Com a low carb, eu retenho mais massa magra e eu atenuo, então, a redução da taxa metabólica basal inerente à redução de peso. Precisamos lembrar também que os alimentos têm um fator térmico, né? O efeito térmico dos alimentos, que é a energia gasta para digerir e processar os alimentos. E que, comparando carboidrato, proteína e gordura, o que mais gera gasto energético para digestão e metabolização é a proteína. 20 a 30% do valor calórico de uma proteína é utilizado para processar, para metabolizar. E como numa dieta low carb a proteína é maior, então é um fator também que pode aumentar o metabolismo. Apesar que há alguns autores que contradizem esse efeito. Nesse trabalho de 2006, mostrou que há uma influência mínima do efeito térmico dos alimentos no gasto energético total e que esse efeito é somente no início da dieta. Depois há um estado de homeostase, de adaptação, e aí então o metabolismo seria igual. Esse estudo comparou dieta cetogênica, mediterrânea e hipocalórica por 40 dias. E não houve diferença na taxa metabólica basal em repouso entre as dietas. Então, mais um trabalho mostrando que não há benefício no metabolismo basal com a dieta low carb. Apesar de haver controvérsias com relação a uma vantagem na taxa metabólica basal com a low carb, nós vimos diversas outras vantagens da utilização da estratégia. Mas, como eu falei para vocês no início, um dos itens que vai determinar a escolha da estratégia é a adesão do paciente. Por isso, eu deixei esses slides, inclusive, abertos para você, para que você possa utilizar em consultório. Eu, particularmente, utilizo em consultório e eu mostro para o paciente o que seria, então, uma estratégia low fat e uma estratégia low carb. Por exemplo, no café da manhã, em que eu tenho 2 fatias de ricota, eu tenho iogurte com granola e tenho 2 torradas. Na low carb, eu tenho azeite de oliva, meio abacate com linhaça, um omelete com 2 ovos e ervas e uma xícara de café. E aí eu pergunto para o meu paciente qual que é o café da manhã que ele teria mais preferência. Poucos escolhem a low fat, a maioria escolhe low carb. Mas eu mostro que ambas as refeições têm a mesma quantidade de calorias, o que muda é a composição. Então, num outro exemplo de lanche da manhã, em que na low fat eu tenho uma fruta, uma pera, e na low carb eu tenho outra fruta, mas à base de gordura, que é o coco. No almoço, na low fat, eu tenho um pedaço pequenininho de proteína e um pouquinho de arroz e feijão, equivalente a 2 colheres de sopa, e legumes e verduras. Na low carb eu tenho mais azeite de oliva, tenho um pedaço de proteína maior, tenho a batata salsa, que nesse caso eu optei para incluir carboidrato de tubérculo em uma refeição, então eu botei um pouco de batata salsa, o equivalente a 80 gramas, coloquei legumes e verduras. À tarde, na low fat, banana com canela, morangos e linhaça. Na low carb, whey protein com morango e leite de coco. No jantar, na low fat, um pedacinho pequeno, novamente, de proteína, uma quantidade de batata doce e verduras. Na low carb, mais azeite de oliva, um pedaço maior de proteína, sementes de girassol, que é uma fonte de gordura, e legumes e verduras em maior quantidade. Então vejam que na low carb eu coloquei praticamente somente uma fonte de carboidrato de tubérculo ao longo do dia. E na ceia, na low fat, frutas secas, na low carb, castanhas. Então são exemplos em que eu tenho a mesma quantidade de calorias, uma média de 1.500 calorias, só que na low fat eu tenho 53% de carboidratos e na low carb eu tenho 21% de carboidratos, que seria classificado então como uma low carb restrita. Agora vejam que na low fat eu tenho uma quantidade superior de fibras quando comparado à low carb. E esse é um cuidado muito importante
que você precisa ter, que eu preciso ter, na hora de elaborar um plano com a estratégia low carb. Porque normalmente, dependendo da estratégia que você for utilizar, very low carb ou low carb restrita, muitas vezes a gente precisa complementar essa fibra. Que o ideal é que o paciente consuma no mínimo 40 gramas de fibras a cada 1.000 calorias. Então, nesse caso, de 1.500 calorias, ele deveria estar consumindo 60 gramas de fibras. Ou seja, está abaixo da necessidade, do recomendado. E aí, nesse caso, a gente pode estar incluindo um psyllium, a gente pode estar incluindo um goma-guaro, uma polidextrose, uma inulina, um frutoligosacarídeo, para acrescentar essas fibras que estariam faltando. Quando a gente fala de low carb e de resposta glicêmica, é muito importante considerar que o principal fator que determina a resposta glicêmica, ou seja, qual vai ser a liberação de glicose no sangue após o consumo de um determinado alimento, é a quantidade de carboidratos. Por isso que falar se o alimento tem alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, é interessante principalmente para a gente ver a qualidade do carboidrato. Porque normalmente carboidratos de baixo índice glicêmico têm mais fibras, mais micronutrientes e são de melhor qualidade. Mas não é só isso que vai determinar a resposta glicêmica. Se você consumir um carboidrato de baixo índice glicêmico, mas em altíssima quantidade, mesmo assim você vai ter uma alta resposta glicêmica pós-prandial. E esse trabalho de 2016 mostrou que de todos os fatores é a quantidade de carboidrato da refeição que é considerado o principal fator dietético para influenciar na glicemia pós-prandial ou na resposta glicêmica. Aqui nós temos dois exemplos de alimentos, um pão francês ou 5 fatias de pão integral. Obviamente, o pão integral possui um índice glicêmico mais baixo do que o pão branco, mas eu te pergunto, qual deles vai produzir uma maior resposta glicêmica? Se você falou pão branco, está errado. Por quê? Porque em gramas de carboidrato eu tenho maior quantidade no pão integral. Então a resposta glicêmica vai ser maior do que do pão branco, mesmo que o índice glicêmico dos dois sejam distintos. Então o que mais importa é a quantidade de carboidrato. Obviamente que a qualidade também é importante. Aqui nós temos um cenário alimentar em que com 64 gramas de carboidrato, que estaria classificado provavelmente numa dieta low carb restrita, em que eu consigo distribuir 64 gramas de carboidratos em pão, daí eu utilizaria um pão low carb, que hoje já tem várias marcas disponíveis para comprar em casa de produtos naturais, ou tem receitas também que eu disponibilizo no receituário, no meu livro também, de estratégia low carb, que teve a participação especial do chefe André. Ele também elaborou várias receitas bem interessantes low carb. Mas então eu consigo colocar em 64 gramas, 30 gramas de pão low carb, 150 gramas de morango, 45 gramas de banana, 10 gramas de farelo de aveia, um prato de salada, 100 gramas de feijão e 100 gramas de batata doce. Em todos esses alimentos eu tenho 64 gramas de carboidrato. Agora vamos ver um outro cenário, em que eu tenho exatamente a mesma quantidade de carboidratos em uma lata de suco de uva e 3 biscoitos água e sal. Obviamente que se a gente pensar em carboidratos de má qualidade, é muito fácil consumir muito carboidrato. Um copo de suco, mais um biscoitinho recheado, pronto, fechou. Ao passo que, quando eu escolho carboidratos de qualidade e consigo distribuir esses carboidratos ao longo das refeições, meu paciente ainda continua consumindo frutas, legumes e tubérculos. Tudo depende da distribuição. A qualidade do carboidrato é muito importante, então aqui a gente vê 2 alimentos, um hambúrguer e um prato de verduras, legumes, um bife acebolado e um pouco de batata doce. Os dois têm 30 gramas de carboidratos. Apesar dos dois terem a mesma quantidade de carboidrato, qual será que vai ter uma resposta glicêmica maior? O alimento que tem maior índice glicêmico, que nesse caso é o pão. Além disso, além da diferença significativa de fibras, no prato que eu tenho legumes e verduras, eu tenho
compostos bioativos, eu tenho polifenóis, eu tenho carboidratos acessíveis à microbiota que vão contribuir para uma resposta glicêmica menor. E carboidratos de má qualidade estão associados com ganho de peso em longo prazo, diabetes e doenças cardiovasculares. E esse risco é aumentado principalmente em mulheres resistentes à insulina e que são predispostas à dislipidemia aterogênica. E o menor risco para consumo de carboidratos refinados de má qualidade seria em homens, em pessoas mais jovens, magros e com prática regular de exercício físico. Ana, me dá exemplos de carboidrato de má qualidade. O açúcar, o suco de caixinha, o suco da lata, o refrigerante e outros produtos industrializados, como você observa no slide, em que eu tenho, num único produto, 3, 4 tipos de carboidratos de má qualidade. Então, eu tenho açúcar, xarope de glicose, açúcar líquido invertido, eu tenho xarope de açúcar, frutose, maltodextrina, amido modificado, num único produto. Você sabe o que é amido modificado? Amido modificado é um amido que foi modificado industrialmente, em que ele é gelatinizado, como se fosse um processo de cozimento, em que muda a estrutura química do amido, com o objetivo de não formar grumos, de engrossar e não formar aquela película que forma quando, por exemplo, a gente faz um pudim em casa ou um mingau. Tá? Então, esse é o objetivo do amido modificado. E para a indústria, então, é interessante. Mas o amido modificado, ele tem uma resposta glicêmica superior ao amido não modificado, ao amido íntegro. Por isso que aí mistura açúcar, xarope de glicose e amido modificado. Eu tenho ali vários produtos que você observa nesse slide com alta quantidade de açúcar de adição, vários tipos, o que o torna um carboidrato de má qualidade, não só pelo açúcar, mas pela presença de aditivos químicos, gorduras como óleo de palma, gordura hidrogenada, muitas vezes gordura trans. Esse aqui é um outro exemplo, que esses tempos eu até postei no meu Instagram, que seria um café da manhã. Vejam a lista de ingredientes. Será que isso é comida de verdade? Não é. E o que está sublinhado são os carboidratos de adição, açúcar mascavo, açúcar invertido, mel, leite, fermento estabilizante, amido modificado, conservador sorbato de potássio, entre outros, uma lista imensa de um produto que está sendo vendido como opção de café da manhã. A qualidade do carboidrato é importantíssima, então um dos fatores da escolha de um carboidrato de qualidade é que ele seja comida de verdade, mínimo possível modificado, mínimo possível industrializado, ultraprocessado. Que ele tenha de baixo a moderado índice glicêmico e que ele tenha uma boa quantidade de MACs. O que são MACs? Fibras, carboidratos acessíveis à microbiota. As fibras não são só importantes para a regularidade intestinal, mas tem pilhas de estudo mostrando que o consumo de fibras está associado a uma menor incidência de doenças cardiovasculares, câncer coloretal e etc. E além disso, o consumo de fibras está associado a uma maior diversidade da microbiota intestinal. Para uma microbiota ser saudável, é importante que tenha mais bactérias benéficas do que patogênicas, que elas estejam em sinergia com o hospedeiro, que elas produzam bastante ácidos graxos de cadeia curta, mas que aumente também a diversidade, a biodiversidade, o número de espécies bacterianas. E esse estudo de 2017 mostrou que pessoas nas sociedades tradicionais, onde a ingestão de fibras pode chegar até 120 gramas dia, estão associados a uma microbiota intestinal muito mais diversificada quando comparada a pessoas de países ocidentais, em que o nosso consumo de fibras mal chega a 20 gramas dia. E como acrescentar essas fibras, Ana? É muito fácil, incluindo verduras, legumes, fibras de adição como psyllium. A própria linhaça, 2 colheres de sopa de semente de linhaça, super barato e acessível, promove 5,6 gramas de fibra dietética. Olha que maravilha! E o que seriam esses carboidratos acessíveis à microbiota? Eu gostei muito dessa imagem, desse artigo, que trouxe o conceito atual de carboidrato acessível à microbiota.
Nesse primeiro cenário, nós observamos então um bolo, uma torta, em que eu tenho basicamente carboidratos refinados, processados, açúcar. Esses carboidratos, por exemplo, a sacarose, ele é quebrado no intestino de disacarídeo para monossacarídeo, ele é absorvido pela circulação sanguínea e ele não chega onde as bactérias estão presentes, que seria no colo. Então, ele é absorvido antes de chegar nas bactérias, ou seja, eles não são acessíveis à microbiota. Um outro cenário é, por exemplo, um carboidrato como o carboidrato do brócolis, em que ele chega até o cólon, ele é metabolizado pelas bactérias do cólon, ele produz ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos de cadeia curta vão ter o efeito na modulação da microbiota, não só no lume intestinal, mas eles serão absorvidos na corrente sanguínea, gerando um efeito anti-inflamatório, gerando um efeito na melhora da resistência à insulina, promovendo um efeito na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, ácidos graxos de cadeia curta, tudo de bom, excelente. Só que para produzir precisa que os carboidratos cheguem a essa microbiota. O brócolis, abrindo um parênteses, ele também é uma crucífera e por isso os indóis das crucíferas também têm um efeito pré-biótico, ou seja, promotor do crescimento das bactérias. Nessa imagem, então, no cenário 1, em populações tradicionais, onde há um maior consumo de carboidratos acessíveis à microbiota, eu tenho uma maior biodiversidade da microbiota, melhor metabolismo dessa microbiota e proteção, então, contra doenças de cunho ocidental. No cenário 2, na população industrializada, baixo consumo de fibras, alimentação western ou ocidental, eu tenho menor consumo de carboidratos acessíveis à microbiota, menor metabolismo e biodiversidade dessa microbiota, que vai contribuir para doenças ocidentais. Falando então das crucíferas e microbiota, esse trabalho mostrou que 7 gramas de crucíferas por quilo de peso, somente durante 14 dias, alterou favoravelmente a microbiota intestinal. Essa imagem que eu achei perfeita foi de um estudo publicado em 2017 que mostrou o efeito da microbiota nos sinais de fome, de saciedade, no nosso humor, no comportamento alimentar, na promoção de saúde e de doenças. Acompanhem comigo. A ingestão de alimentos, então, pode determinar uma microbiota favorável ou uma microbiota desfavorável ao hospedeiro. No caso, quando ele é favorável, ele vai atuar, então, na produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato, que é o principal, mas também acetato e propianato. Vai contribuir também para a produção de neurotransmissores, então a gente tem produção de triptofano, de 5-hidroxitriptofano, de dopamina, de GABA, de acetilcolina, para a síntese, então, de serotonina também por meio do triptofano e do 5-hidroxitriptofano. Essas substâncias são absorvidas no enterócito pelas células enteroendócrino L. E aí elas vão por meio do nervo vagal, no centro de saciedade, promovendo então o aumento da saciedade, diminuindo o comportamento alimentar compulsivo, diminuindo a ansiedade, diminuindo depressão. Adicionalmente, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles podem atuar na promoção de GLP-1 e PYY, que vão agir tanto na melhora da resistência à insulina quanto na saciedade. Eles também podem melhorar a sensibilidade cerebral à leptina, podem diminuir a grelina, que é o hormônio do apetite no estômago, ao passo que uma dieta rica em carboidratos processados, pobre em fibras, vão aumentar a quantidade de lipopolissacarídeos que são extraídos das membranas, das paredes, das bactérias gram-negativas. E que, passando pelo intestino, ou seja, principalmente o intestino mais permeável,
vai também contribuir para o aumento do apetite, o aumento da compulsão alimentar e também a depressão. Fora que esses lipopolissacarídeos estão associados a doenças metabólicas, porque eles ativam receptores do tipo Toll-like receptors 2, Toll-like receptors 4, que vão contribuir para a resistência à insulina, processo inflamatório subclínico e até mesmo esteatose hepática. Depois que eu li esse artigo em 2017, eu realmente entendi que a gente precisa estudar muito nutrição. Porque ele diz simplesmente que fibras não retardam o esvaziamento gástrico, que fibras não contribuem para a saciedade e que fibras não reduzem a absorção intestinal de gordura. Como assim? Muda muito a nutrição. Na verdade, o que acontece é que as fibras, elas são metabolizadas pela microbiota intestinal e que por isso tem um efeito na saciedade e que por isso tem uma melhora na resposta glicêmica e na resistência à insulina. Mas não que a fibra gere esse efeito isoladamente. O que gera é a metabolização das fibras pela microbiota. Interessante, né? Esse trabalho trouxe alguns requisitos para avaliação da qualidade do carboidrato. Ana, como é que eu vou saber se o carboidrato é de qualidade? Então, nós já vimos que preferencialmente que seja comida de verdade, que tenha baixo índice glicêmico, que tenha bastante fibras e carboidratos acessíveis à microbiota, e outros parâmetros também que esse trabalho trouxe como o score de qualidade do carboidrato é a relação de grãos integrais, refinados e processados. Então, o trabalho mostra que quanto maior for a quantidade de grãos integrais não modificados, grãos íntegros, e menos refinados, processados e ultraprocessados, melhor. E também melhor consumir carboidratos mais sólidos do que líquidos. Vou te dar o seguinte exemplo. Eu tenho goiabas. Com uma goiaba, eu vou fazer o suco, em que eu vou utilizar casca, eu vou utilizar semente, vou processar e eu não vou coar. Ou seja, a goiaba, como ela estava, eu vou consumi-la inteira, só que na forma de suco. Já a goiaba inteira, também vou aproveitar casca, semente, etc. Qual das duas goiabas vai gerar maior resposta glicêmica? A líquida. Mesmo que tenha semente, que não seja coada, que tenha casca, o fato de ser um carboidrato líquido tende a produzir uma resposta glicêmica maior, tende a não ser tão favorável para a microbiota intestinal, porque a microbiota oral se comunica com a microbiota intestinal. E além disso, normalmente, carboidratos na forma de líquido, a gente tende a consumir mais facilmente do que carboidrato sólido. Então, comer 3 goiabas é mais difícil. Agora, tomar um suco de goiaba com 3 goiabas é muito mais fácil, não é verdade? E esse estudo mostrou que quanto maior o score, quanto maior a pontuação de carboidratos de qualidade, menor a inadequação de micronutrientes. E ele conclui dizendo que a qualidade do carboidrato pode ser mais importante do que a qualidade da gordura. Há tanta discussão, há tanto estudo, há tanta polêmica falando de gordura saturada, não saturada, se gordura faz mal, gordura faz bem. E, na verdade, esse estudo traz que a gente deveria também centralizar o nosso olhar para a qualidade do carboidrato e que a qualidade do carboidrato no parâmetro de saúde e qualidade de vida pode ser mais importante do que a qualidade da gordura. Interessante, né? O dado importante é que normalmente na low carb, na very low carb ou low carb restrita, quando eu não consigo atingir a quantidade adequada de fibras, e principalmente numa low carb em que eu não como frutas e que eu como mais folhas, eu tenho uma quantidade muito grande de fibra insolúvel e menor de fibra solúvel. E eu tenho uma redução de butirato fecal que pode contribuir para a diminuição do metabolismo e para a constipação intestinal. Uma dieta very low carb restrita, que não seja adequada em fibras, eu posso ter, principalmente se ela for uma dieta com mais proteína e de carne vermelha, metabólitos fetais deletérios, que são ricos em ácidos graxos de cadeia ramificada, ácido feniloacético e compostos nitrosos. E esses compostos estão associados não só à constipação, ao aumento do risco para resistência à insulina, mas também aumento do risco para câncer coloretal.
E na low carb com high fat, maior quantidade de gordura, eu também tenho menor produção de ácidos graxos de cadeia curta e diminuição de uma importante cepa que é bifidobactéria, culminando também para a constipação intestinal. Por isso que a gente precisa cuidar muito com o teor de fibras total da dieta e, se necessário, fazer o acréscimo com uma dessas fibras aqui que eu cito no slide. Alguma cássia purificada, por exemplo, ela tem o nome comercial de Fibergram e eu gosto muito porque é uma fibra que melhora muito o funcionamento intestinal sem gerar flatulência e sem gerar distensão abdominal, como é o FOS, como é o caso da inulina, apesar de ser bem mais caro do que o FOS e a inulina. E o amido resistente do milho também eu gosto bastante, porque mesmo sendo uma fibra, ele também atua na saciedade e na metabolização da glicose, gerando uma resposta glicêmica menor. O amido resistente do milho, ele pode ser utilizado também em preparações quentes e ele tem o nome comercial de Zian. Algo muito importante é a utilização de grãos íntegros. Um grão íntegro, ele tem o endosperma, que é o amido, ele tem o farelo e ele tem o germe. O farelo tem fibras, proteínas, complexo B, tocoferóis, flavonoides, minerais. O germe tem fitoquímicos, tem antioxidantes. Então, cada parte do cereal, do grão, ele vai ter propriedades. Por isso que quando a gente retira alguma parte dele, a gente está diminuindo vitaminas, diminuindo fibras, diminuindo compostos fenólicos e antioxidantes. Isso é tão importante, grão íntegro, integral realmente, em que você utiliza todas as camadas do grão, que em alguns países eles já têm essa certificação, em que o produto foi, na preparação, no processamento, foi utilizado 100% grãos integrais. Então aqui o exemplo de um pão com 100% grão integral, que não foi removido o farelo, não foi removido o germe, não foi removido o endosperma. Por isso que a dica que eu dou é, se você quer utilizar farinha de trigo, a maioria das farinhas de trigo no mercado, elas não são integrais de verdade. Porque no Brasil a legislação permite caracterizar uma farinha como integral se tiver a presença do farelo. Então o que a maioria dos moinhos fazem? Misturam a farinha branca refinada com o farelo. Então ele não é integral, ele tem modificação, correto? Algumas marcas, como Dona Benta, já estão produzindo seleções mais atuais de cereais de farinha de trigo realmente integral. Mãe Terra também. Então são as duas marcas que eu tenho conhecimento que no Brasil utiliza-se o grão íntegro para a realização da farinha. Mas Ana, por que então não se utiliza o grão íntegro? Porque não é interessante para a indústria alimentícia. Porque o pão não vai ficar tão fofinho, porque não vai gerar uma umidade interessante, um crescimento adequado, uma leveza adequada para os alimentos produzidos a partir dessa farinha. Então, no Brasil, eles utilizam a farinha branca refinada com farelo de trigo e ainda eles adicionam glúten, aumentam ainda mais glúten. Os grãos inteiros, muito interessante, então, que já são naturalmente inteiros, além do trigo, que é a linhaça, que é o gergelim, que é a semente de abóbora, a semente de girassol, a quinoa, a chia, a aveia, o amaranto em grãos, o sorgo, gente, o sorgo é excelente. O sorgo tem sido utilizado muito na culinária gluten-free. Ele tem uma elevada quantidade de compostos fenólicos, como, por exemplo, ácidos fenólicos e antocianinas, principalmente luteolinidinas e apigeninidinas, além de taninos e fibras alimentares. Uma boa fonte também de fibras de vitaminas lipossolúveis, complexo B, como tiamina, riboflavina, piridoxina. O cereal é rico também em minerais como fósforo, potássio e zinco e é gluten free. Dá para fazer farinha de sorgo, dá para fazer pipoca de sorgo. E um dos cereais que seria o meu preferido é a aveia. A aveia é muito mais do que um cereal, muito mais do que uma fibra. Está associada à redução de colesterol, principalmente pela presença de beta-glucana, à redução da glicemia e insulina pós-prandial. E aí eu chamo a atenção que quanto mais íntegro o grão, menor vai ser a insulina e glicose pós-prandial.
Então, ao invés de escolher a farinha de aveia ou aveia flocos finos, preferi a aveia em grãos íntegros, que seria aqueles grãozinhos da aveia mesmo, só achatados, que é muito usado para fazer a granola. Tem um efeito bem interessante na saciedade e tem mais de 20 polifenóis únicos que só são encontrados na aveia, que são as aventramidas, e que estão associados à prevenção de câncer coloretal e constipação. As aventramidas estão associados também ao efeito antioxidante e anti-inflamatório. E outra, aumenta o NRF2. Lembra aquele fator-chave maestro para a atividade antioxidante do organismo? Prevenindo doenças cardiovasculares, câncer e coceira. Como assim? Pois é, nesse artigo eles citam a aveia como interessante para dermatites, como doenças de pele que geram coceira, com uma pasta, fazendo a pasta mesmo de aveia, colocando com gaze, melhorando consideravelmente a coceira. Então, o tamanho do grão é importante. Esse estudo mostrou que quanto maior o floco do grão de aveia, gerou uma resposta na microbiota mais favorável e aumentou mais bifidobactéria do que quando o grão era mais triturado ou menor. E uma das grandes dúvidas que a gente tinha era se o mingau de aveia era válido, até porque a gente acaba aprendendo, estudando, que a aveia não pode ser cozida, não pode ser aquecida, que vai alterar a fibra, que vai diminuir a beta-glucana, mas esse trabalho mostrou que 60 gramas de aveia, o equivalente a 4 colheres de sopa, diluídos em 150 ml de água, feito um mingau, teve uma atividade prebiótica, uma atividade favorável para a microbiota. E ainda, como você pode ver aqui nessa tabela, um aumento de ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, ácido o propiônico, ácido isobutírico, ácido beta-butírico, ácido valérico, ácido isocapróico. Então, vários tipos de ácidos graxos de cadeia curta, incluindo o principal deles, que é o butirato. Claro que se eu pegar 4 colheres de aveia em 150 ml de água e levar ao fogo, o tempo de aquecimento para formar o mingau vai ser muito curto. Então, talvez isso tenha determinado, né? Diferente de eu fazer um mingau com 1 colher de sopa de aveia, com mais leite, que ele fica ali fervendo por minutos e minutos até formar a consistência de mingau. Não saberia dizer se o efeito seria o mesmo. E também não saberia dizer se a mesma quantidade de aveia feita em leite se produziria o mesmo efeito. O fato é que é um estudo piloto, é um estudo de 2016, relativamente recente, mostrando que a aveia, mesmo na forma de mingau, pode também ser favorável. E aqui é uma dica só de um produto comercial, que é a Beta-Glucan Plus, que é um farelo de aveia que tem maior quantidade de beta-glucana e que eu costumo indicar para pacientes que têm uma insulina, uma glicose mais elevada. Ele é um pozinho bem fininho, então é fácil inserir tanto em bebidas quanto em pratos sólidos, salgados ou doces. Lembrando que, em termos de beta-glucana, o farelo de aveia tem uma quantidade maior do que a aveia em flocos. E quando a gente fala em low carb, o farelo de aveia também pode ser mais interessante porque ele concentra bem menos carboidratos do que a aveia em flocos. Mas em se tratando de aventramidas, de microbiota, num contexto geral, eu ainda prefiro a aveia em flocos. Então, numa low carb moderada, em que eu posso usar uma quantidade um pouco maior de carboidratos, eu utilizo as duas. Eu utilizo em flocos com o farelo. E numa low carb restrita, normalmente eu consigo usar mais o farelo de aveia e gosto também bastante do Beta-Glucan Plus. Aqui eu estou citando a marca porque é a única no mercado que tem essa quantidade de beta-glucanas. Não tem nenhum outro similar no mercado.